218, no centro de Petrópolis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Abrindo o Jogo. Hoje a gente começou de uma forma um pouco diferente, porque a nossa entrevistada de hoje é diferente. Eu a conheci rapidamente e já estou começando a gostar do que eu ouvi e vi. A gente vai falar hoje sobre um assunto que geralmente é tido como o vilão. Quer dizer, não só o vilão, o segundo vilão ou o primeiro vilão, depende do problema de quem está lá do outro lado. Saúde e educação, primeiro vilão, saúde, segundo vilão, tudo entre aspas, gente. E o terceiro vilão, segurança. Só que hoje nós vamos falar com uma criatura que tem uma coragem grande. Está à frente da pasta da saúde, é enfermeira de formação, Fabiola Reck. Vai esclarecer a gente muitas coisas que você em casa gostaria de saber, porque eu também gostaria de saber, não tenho a mínima noção. Fabiola, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é curtíssimo. Você sai de um evento, vai para o outro e é aquela coisa doida. Queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui comigo e com os telespectadores. A gente não teve nem tempo de explicar as coisas. Aquela câmera ali é a sua. Ah, tá. Aquela ali é a nossa e essa aqui é a minha. Ok. Isso, você está esperto no corte, hein? Fabiola, depois dos agradecimentos, porque eu realmente falei isso de coração, porque as coisas são difíceis, né? Uhum. Você é a maestrina de uma orquestra que não pode desafinar. Que não pode desafinar, exatamente. Está à frente da pasta, acho que da Secretaria de Saúde, né? É um desafio, mas ao mesmo tempo, como eu sou uma servidora de carreira, que já trabalhei na ponta, já trabalhei numa unidade, já fui diretora do Centro de Saúde, já coordenei uma área técnica da Secretaria, você vê como é que você constrói um fluxo e como é que você faz com que a coisa funcione, que é o processo de trabalho mesmo das equipes, né? De todas as unidades de saúde. E para quem, eu sempre trabalhei no SUS, desde que eu me formei na faculdade, eu entrei na prefeitura, eu tinha 21 anos. Jesus. Quando eu já fazia faculdade, eu já tinha aquela visão de trabalhar na saúde pública, de trabalhar de uma forma que a gente garantisse o acesso da população, né? E que também tivesse uma assistência de qualidade, com uma equipe multiprofissional, com os exames, com tudo funcionando dentro de um fluxo para que a população conseguisse ser atendida. Quando eu acabei assumindo a pasta, né, no lugar do Silmar, que também era enfermeiro e tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira que eu tenho na prefeitura, foi um grande desafio. Eu me lembro assim que naquela primeira semana eu falei, será que eu vou dar conta? Porque desafio para você é alívio para ele, né? Eu acho que é bem assim, mas assim, eu fiquei pensando, será que a gente dá conta, né, assim, com a experiência que tem, gestão não é uma coisa fácil, eu fiz até MBA em gestão para poder me aprimorar, não pensando em um dia ser secretária de saúde, mas assim, pensando no que o meu trabalho individual, independente de onde eu estivesse trabalhando, fazer da melhor forma possível. E acabei entrando como secretária nesse desafio, né, o prefeito aceitou, eu acho que também tem que ter um entendimento do executivo, né, para você estar à frente de uma pasta dessa, que realmente é uma pasta grande. E tem que, como a gente fala, é o segundo orçamento da prefeitura. De jogo, né, tem que bancar as suas apostas, né? Além de você ter que trabalhar com todo o recurso próprio do município, você também tem que buscar recurso a nível do Estado, a nível de Brasília, então você precisa construir os fluxos também fora do município. Vou fazer uma pergunta que as pessoas gostam de fazer, porque
parece que, sabendo disso, elas ficam mais tranquilas. Qual é o limite constitucional para utilização de verbas na saúde pelo município sem contrapartida? Só da fonte do Só. municipal. Então, o município tem que entrar com uma contrapartida de 15%. E hoje, o que nós temos? Hoje, a gente tem em torno de 35%. Desde essa nova gestão, na verdade, a gente até fez um levantamento, que a gente tem uma conferência extraordinária sábado de saúde, onde você vai discutir essas questões. As pessoas podem participar. Podem. Aonde será? Lá na UCP, aqui na Barão do aqui no Sion, né? Sim. Que horas começa? Começa às 8 e vai até às 14 horas. Olha. E aí vai se discutir a rede, discute junto com o controle social, né? Que são as associações, as associações de moradores, todo mundo pode ter voz. Todo mundo pode ter voz. E ajudar ali entender no processo. Isso, porque a gente vai discutir exatamente a rede de saúde do município. Vamos ver se quem reclama vai lá para ajudar. Isso, porque aí pode até tentar entender como é que funciona a questão da saúde toda, até para dizer, né? E ajudar, às vezes. Às vezes a pessoa tem uma visão, né? Traz algum conteúdo, Sugestão. alguma informação, sugestão que até você revê ali. Então a gente vai ter esse espaço, a gente sempre tem, né, de 2 em 2 anos. Mas assim. Agora é a hora então, né? De 2 em 2 anos, o pessoal. É que essa é extraordinária. Como a gente fez um levantamento através de um estudo com uma universidade, fizemos uma parceria com a UERJ. E aí eles fizeram um estudo da rede toda do município e agora eles vão apresentar e a gente vai debater para construir uma proposta. Ninguém está achando, para todo mundo agora. E são dados que eles levantaram nos serviços, visitaram todos os serviços para construir um diagnóstico de saúde do nosso município, para poder então entender como é que a gente vai trabalhar as referências. É uma parceria? As unidades, é uma parceria, foi feito um convênio. E assim, em cima disso, até a questão do investimento. Então, a gente, nesses dados que foi levantado, tem ali, o município vem investindo desde 2017 em torno de 34%, 33%, 35%, que é o dobro do orçamento, mais 5%. E né? ainda as pessoas acham que não está suficiente. É claro que nós temos 220 mil habitantes para tomar conta, tirando aquele percentual da população que a Anvisa avisa a gente que tem plano de saúde. Porque na saúde é tudo planejado. Não existe você, eu vou montar um serviço ali de atendimento de um determinado exame sem saber quantos são, para quem são, qual é a referência, qual é o fluxo. Se está regulado por uma central, que hoje em dia tem que ter uma central com médico 24 horas para regular quem vai primeiro nessa fila, qual é a prioridade, né? Trabalha em cima de uma classificação e de uma regulação. Então, assim, a Secretaria de Saúde ela é amarrada por portarias estaduais e federais. Então, ninguém senta lá na Secretaria de Saúde Regra do jogo. E fala assim, vamos inventar uma regra. Não existe vamos inventar uma regra. A regra ela já é instituída. E o Ministério te sinaliza e a gente, enquanto equipe de gestão, senta em cima daquela portaria e trabalha a realidade do município. Disseca aquilo e entende e aplica. Como a gente vai aplicar aquilo no município. Então, quais são as unidades envolvidas, quais são os recursos humanos, qual é a contrapartida que vem do Ministério da Saúde, qual a que vem do Estado. Então, no momento, esse ano de 2019, foi um ano que a gente teve bastante contrapartida federal, fazer uma pergunta estadual. Rápida. A contrapartida, ela é provocada ou a gente fica igual o Buda esperando ela cair? Tem um trabalho municipal, tem um trabalho estadual? Tem. O prefeito precisa ir junto com o secretário de saúde, né, a Brasília, que a gente foi várias vezes esse ano, né, o ano passado também, o prefeito sempre acompanha. Estimulando isso. Estimulando até porque, além de toda a parte técnica, tem também a parte do prefeito estar participando, né, das solicitações junto às esferas estaduais e federais. Ele também tem ido comigo na Secretaria de Estado, porque o Estado, a partir de 2019, contribuiu com todos os incentivos e com outros incentivos que foram criados a partir de julho, né, que a gente chama de cofinanciamento, são recursos para melhorar as unidades, para comprar equipamento, não pode pagar folha de recurso humano, mas eu posso equipar, comprar o material para as equipes trabalharem, posso pintar a casa, posso trocar um equipamento, um aparelho de exame. Então, assim, é para investir nas unidades.
Então, eu acho assim, apesar da gente ainda ter algumas situações que tem uma dificuldade mesmo de acesso, que tem, né? A gente sabe que tem, atender uma demanda de 220 mil habitantes também não é fácil, a gente tem que ter protocolos estabelecidos para que o médico que solicite o exame siga aquele protocolo, claro, né? Para não desperdiçar dinheiro público. Para não desperdiçar e nem ser desnecessário a repetição de exames. Então, a gente está implantando prontuário eletrônico através da atenção básica, porque a gente vem da atenção básica. Matou uma pergunta minha. Porque a porta de entrada, qualquer usuário que precise fazer algum tipo de atendimento tem que entrar pela unidade de saúde do bairro, né? Ou por uma UPA, se for uma urgência. Igual um funil, né? Isso. E ali vai, a partir do momento que você entra na rede, aí então você vai ser atendido. Se o PSF, as estruturas de atenção primária, que é o PSF e as UBS, não forem capazes de atender. Elas normalmente têm uma capacidade de atendimento até 90% dos problemas que tem da demanda diária que eles recebem no posto. Isso é um estudo realizado? Isso é um estudo realizado que vem em cima de uma contrapartida do Ministério da Saúde, quando ele diz como é que funciona uma rede de serviço. A partir dali, a gente encaminha ele para um centro de especialidade. A gente assume isso como o melhor procedimento. Como o melhor procedimento. Okay. E aí essa demanda entra para uma central, que a gente chama Central de Regulação e de Exames, Consultas, inclusive internação, para se internar, também passa por essa central para ser avaliado quem vai na frente. Qual é a demanda mais urgente, né? Que tem aquela classificação que hoje em dia todos os serviços têm que trabalhar. Nisso? Não tem jeitinho, tem que seguir a fila. Então, às vezes, a pessoa diz, fico lá 2 dias numa UPA. Mas é porque provavelmente tem gente mais grave na frente. Entendi. Porque a gente não tem só demanda de entrada nessa central, trabalham todas as urgências. Então, são as 2 UPAs, o Alto da Serra, o NEL-SAERP e alguma unidade de saúde que tenha um paciente ou uma demanda que requer uma internação também tem que ser inserido pela urgência e tramitar dentro da central para liberar uma vaga. Como se fosse um grande trânsito, né? Tem um guarda de trânsito ali que diz, para você agora, você está mais urgente, passa. Você fica um pouquinho mais aqui, aí vem o outro. A urgência também vai, você vai determinando quem é que está nessa mesmo. Prioridade, né? Para poder ter a questão da igualdade, né, no SUS, do acesso integral, e aí você começa a construir. Então, ele interna por uma UPA, uma unidade de urgência, ele tem uma demanda que é a porta de entrada. Ele tem uma demanda depois que ele precisa ser internado num leito clínico, um leito de UTI, aí também tem um médico, uma central que regula quem vai primeiro nessa fila. Entendi. E aí, depois que ele acessa o hospital, ele, se for cirúrgico ou clínico, ele passa aquele tempo da internação. Se ele tiver que fazer um acompanhamento depois em casa, o hospital pode acionar o Melhor em Casa ou ligar para a própria base, a família entrar em contato com o Melhor em Casa e fazer a alta desse paciente com uma equipe acompanhando no domicílio. O Melhor em Casa eu nunca tinha ouvido falar. É um programa que a gente faz acompanhamento junto Governo Federal, com isso também? Governo Federal. Olha. Tudo portaria do Governo Federal que foi implantado nessa gestão. Aí 2017. eu sou prefeito, não me enquadrei. O que acontece comigo? Aí você não recebe o recurso e você não implanta as equipes do Melhor em Casa. Tem algum milagre? Porque o dinheiro, eu estou vendo que está sendo utilizado o dobro do orçamento. O governo federal dando contrapartida. Vou trocar a Fabiola, vou botar lá o super, hiper, o rei da cocada preta que já foi à lua 3 vezes. Ele vai conseguir melhorar isso? Não, porque na verdade a gestão é do recurso que vem. Então depende de quem olha o recurso que entra e vê qual a tua prioridade, porque Entendi. tem a limitação do orçamento. Entendi. E quando você amplia essas equipes, né, o município não se preparou, ela foi implantando os equipamentos, mas a gente ainda tem uns gargalos. Por exemplo, a gente tem algumas categorias profissionais que não tem concurso desde 2002, 12 algumas. Teria que ter. Que teria que ter, porque são equipamentos que hoje em dia que requerem uma equipe multiprofissional diferenciada. Então a gente também tem que arrumar. Operação especializada. Isso, e aí são recursos todos que você tem que estar organizando essa rede para estar atendendo, porque hoje em dia... Não adianta ter o equipamento e não ter o profissional e E hoje em dia a saúde não é consulta médica só, né? O médico faz parte da equipe, mas você tem todo um trabalho de educação, de promoção da saúde, das academias da saúde que trabalham a questão do exercício físico, da qualidade de vida, né? Não é só pedir exame e ir no médico. Você tem toda a questão da prevenção da saúde que a gente tem que trabalhar na atenção primária.
que requer um investimento. Você tem que ter as equipes multiprofissionais, você tem que ter a equipe que a gente chama de NASF, que é uma equipe que tem outros profissionais que não sejam médico, dentista, enfermeiro, que são os da ponta, da equipe mínima. Petrópolis, a gente implantou agora duas equipes de NASF que trabalham também. Pode traduzir para mim esse NASF? NASF é um núcleo avançado para atendimento na atenção básica. Então, é uma equipe que fica, assim, como é que eu vou dizer? Ela sobrepõe a equipe da ponta, que é aquela equipe que fica lá na unidade de saúde, que é uma equipe que tem fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, tem nutricionista, educador físico, e aí quando aquela unidade básica tem alguma demanda diferenciada daquele dia a dia dela, aciona essa equipe para fazer uma atividade coletiva com outros olhares de outros profissionais de saúde. Então, isso tudo a gente implantou agora, de 2017 para cá. Mas esse plano de SUS é um plano de saúde muito melhor do que a maioria dos planos de saúde. Sim, hoje em dia o plano de saúde até quer copiar o modelo da atenção básica da equipe de saúde da família. Porque é muita gente trabalhando, você trabalha, e você trabalha a prevenção. Ali, por exemplo, se eu sou hipertensa, leve, sei lá, comecei a ter uma pressão alterada. Eu tenho que fazer adesão ao tratamento, eu tenho que entender que eu tenho que tomar remédio pro resto da vida, que aquilo ali não é porque eu tomo remédio 3 meses de uso contínuo, que eu tomo 3 meses, a pressão, né, começa a monitorar, está normal, já não tomo mais o remédio. Eu já não tem mais esclerose nas veias, aí aumentou a pressão, baixou a pressão, acabou. E aí abandona lá o uso continuado e aí você acaba tendo as complicações maiores que acaba parando numa urgência, com uma situação de saúde mais grave do que poderia ter sido acompanhado lá na unidade. Cateterismo para uma coisa mais complicada. Que aí são outros procedimentos que demandam de regulação estadual, por exemplo. Cateterismo em Petrópolis não é regulado pela gente, é regulado pela Central Estadual. E não é só Petrópolis, tem uma pactuação a nível do Estado, o Santa Teresa que faz o procedimento para a gente, que é contratado pelo Estado, né, e pelo Ministério da Saúde para fazer esse tipo de atendimento, essa fila é estadual. Então, a minha população entra na mesma fila que entra o Estado, vai o mais grave primeiro. Então, às vezes a pessoa fala, eu estou numa UPA esperando um cateterismo há 5 dias. É por isso que é uma regulação estadual, vai quem está mais grave na frente, mas a pessoa vai ser atendido. Pelo que eu vi até agora, a profissionalização, não que antes não houvesse, mas a profissionalização dos componentes da saúde, ela foi multiplicada por 100, né? Sim. As pessoas têm que hoje estudar, elas têm que estar cada vez mais antenadas com o que está mudando de dia a dia, né? Com certeza. Hoje em dia as equipes, a gente prioriza muito nessa questão da educação permanente, que é você estar capacitando a equipe, qualquer equipe, hospitalar, ou da ponta, muda porque mudam o jeito de fazer a coisa, que é o processo de trabalho. Então, você tem que estar capacitando eles a nível de Estado. Muda uma medicação, muda um procedimento, muda um protocolo. Então, a Secretaria de Estado é que é o parceiro da gente para esse tipo de capacitação. A gente tem algum centro de pesquisa que fica responsável, por exemplo, quando o governo federal dita as normas, ele tem lá uma equipe grande que fica pesquisando isso para tentar baratear custo? Tem. Agilizar. Quando vai introduzir uma medicação, um exame, tem a Anvisa e tem uma câmara até chamada Conitec no Ministério da Saúde, que é quando sai uma portaria para dizer que lá no município vai implantar, por exemplo, que a gente está para abrir agora no início do ano, uma unidade de acolhimento que é de saúde mental, aquilo já tem um estudo prévio em cima da demanda, qual é a referência, como vai ser o fluxo feito por essa câmara técnica junto com a área técnica do Ministério. Que bacana, hein? E aí vem uma portaria dizendo como é que o município tem que se organizar para receber aquele recurso e para montar aquele equipamento. Então, assim, a gestão é isso, é você pegar as portarias, é pegar o recurso e aplicar ele da melhor forma possível, para que o acesso seja garantido e de qualidade. Não adianta também ficar sonhando, né? Você tem um orçamento que você conhece, você tem as portas de entrada conhecidas, né? Aí o talento de quem é o gestor disso é que vai dar o resultado final. Sim. Porque todo mundo reclama de tudo, né? Não tem máquina para fazer hemodiálise sobrando, não tem máquina para fazer CAT scan. Como é que é o nome disso em português? É aquilo que você entra e... ressonância ou tomografia. Isso. Então, é claro, até para as pessoas entenderem, para a gente montar um serviço de imagem,
você tem uma portaria também que diz qual é o número de equipamentos que o município tem que ter em cima de uma população. Número de profissionais. Número de profissionais e de equipamento. Então, a gestão faz isso. Ela levanta, ela planeja, ela vê quantos equipamentos tem que ter Até na o cidade. local que é qual é o utilizado. local que vai poder ser implantado, tem que ter fácil acesso, acessibilidade, tem que estar garantido Boa uma... energia elétrica, ar-condicionado. Exatamente. Né? E as nossas unidades são unidades antigas, que às vezes você vem com equipamento novo, quando você chega lá, Entendi. aquela coisa Não da convive. energia não aguenta instalar aquele Novo equipamento. consumo, né? Aí você tem que mexer em toda uma fiação, uma estrutura para poder até botar um ar-condicionado, por exemplo. Né? Botar um ar-condicionado tem que ter uma estrutura. E isso tudo não foi planejado, porque isso também mudou. Né? Quando que Petrópolis usava ar-condicionado no carro, na casa? Verdade. Hoje em dia, sim, você precisa, as equipes ficam muito tempo dentro das unidades. Então, isso tudo é assim, você levanta aí, organiza, adquire os equipamentos, agora tem que mexer na parte elétrica e é uma construção profissional para a parte elétrica, profissional para o ar-condicionado. Sim, olhar se aquilo hospitalar, as normas de segurança são diferentes, porque você tem que seguir as normas, né, de instalação. Então, a Secretaria de Saúde hoje em dia funciona comigo como coordenadora da pasta, mas eu tenho 5 superintendentes que são como se fosse um subsecretário para cada pasta. Como se fossem as raízes, né? Isso, para não ficar tudo, senão também não consigo nem ir lá no Rio de Janeiro numa reunião, porque eu tenho que dar conta do que acontece. E como é que você controla isso tudo? Tem reuniões semanais? A gente faz reunião de planejamento de 15 em 15 dias, aí eles trazem as demandas, a gente constrói coletivamente, porque eu acho que também não pode ser um secretário de saúde ditador, que senta lá na cadeira e diz, você faz isso e não escuta primeiro, ninguém, né? até Claro. porque quem lida diretamente com as unidades na ponta são São eles eles. que sabem qual é a demanda, quais são os profissionais, quais são as dificuldades que tem nessa cadeia toda desse atendimento e a gente planeja as ações que vão ser feitas a curto prazo, que a gente diz que são 3 meses. Acho que são a médio prazo, de 6 meses a 1 ano, e aí a gente vai planejando e todo mundo se ocupa de uma parte daquele planejamento. Eu sei que você está há muitos anos na rede de saúde. Você pode estabelecer um paralelo ou uma evolução com o que você viu no início da sua carreira, com o que você está vendo hoje? Esquece que você tem o condão, né? Você tem a varinha de dizer, você não vai, você vai, muda isso. Como é que você vê como uma pessoa articulada e que eu sei que conhece todos os processos, que está mostrando que conhece, como é que você, com essa experiência, pode fazer esse paralelo? Eu sei que se for ruim, você vai falar que é ruim, se for bom, estabeleça, por favor, um paralelo com tudo que você já viu antes de ter o condão de ser a gestora. Então, como é que eu entrei na Secretaria de Saúde? Eu me formei, eu tinha 21 anos, e aí eu fiz uma pós em saúde comunitária, lá em 85. E lá em 85, eu vou falar, assim, da atenção primária, porque eu sou oriunda da atenção primária. Quando eu fiz essa pós, eu já trabalhava numa unidade de saúde que era no bairro Carangola, num posto de saúde lá na comunidade. Já lá naquele tempo, a gente discutia a questão, tipo hoje em dia, o processo saúde da família, que era trabalhar integral numa unidade. Prevenção. Poder trabalhar a prevenção, fazer os grupos, trabalhar junto com as lideranças comunitárias locais, e fazer as visitas domiciliares na casa, acompanhar os acamados, já tinha aquela ideia. Isso tudo aconteceu, assim, tipo uns 10 anos depois que veio uma portaria do Ministério, pensando nessa proposta que a gente tinha sido recém-formado, já pensava em construir uma atenção primária com essa resolução que tem hoje. Então, como eu avalio? A saúde pública, ela não é uma coisa que, a partir você implanta aqui e o resultado está ali. As coisas, às vezes, o resultado enxugar gelo? É para 10 anos, e é enxugar gelo. Todo dia tem uma demanda diferente. Então, às vezes, você tem todo um planejamento, e aí, quem não, assim, eu acho até que as pessoas, às vezes, que reclamam ou que não entendem, deviam passar um dia lá na Secretaria de Saúde. Eu até falo, pode sentar lá do meu lado, ver o que acontece lá o dia inteiro e ver se tem alguém lá que fica pensando na vida. Isso que eu falei, o dia inteiro. Não tem fica. milagre. Porque uma hora tem um problema, por exemplo, você compra a medicação, aí tem problema na licitação, tem problema porque o fornecedor questionou o outro que ganhou a licitação, acionou judicialmente, para o processo todo, aí você tem que responder todas aquelas pendências, que às vezes não é uma pendência, são 5 ou 6,
E aí tem que rever por que é que a pessoa questionou, porque às vezes tem, no termo de referência tem lá um ou uma vírgula que não deveria ter, e aquilo ali tudo paralisa, e você leva ali mais 2 meses para poder finalizar. Então tem às vezes uma falta. E o paciente que precisa do insumo... Está lá na ponta precisando do reclamando. Reclamando. E aí, assim, que eu também acho que isso não, a gente teria que ser mais eficiente nesses processos, mas a gente vem buscando eficiência. Hoje eu mandei uma equipe do jurídico, mais o pessoal da regulação, para uma Câmara Técnica no Estado, que vai estar trabalhando a questão da judicialização e a melhora dos processos de compra, com adesão de atas de outros municípios, porque eles já fizeram todos esses processos e a gente pede uma carona nessa ata desse outro município. Claro. Porque já tem o termo de referência estabelecido, ele já ganhou, ele já licitou, ele já conversou com os fornecedores, que é uma modalidade já que sofreu e você não vai ter que existe há sofrer. anos e que a gente agora na Secretaria de Saúde vem trabalhando, porque você também tem que mudar o entendimento da equipe para dizer que aquilo ali está certo, e que é uma nova modalidade que você tem para mudar um trabalho que ele é deficitário. Você tem pensadores lá que se reúnem? Eu tenho um grupo de planejamento que trabalha todos os números do município, hospitalares, de exame, consulta. Eles brigam entre eles para achar a melhor solução? Um reclama, o outro... Um quer ir para um lado, tem isso que também, bacana. porque você tem que ir ajustando a equipe, porque às vezes quem está levantando o número, está ali levantando o número. Mas quem está lá na ponta sofrendo, o usuário dizendo que não tem, é diferente daquele que está ali pensando. Então você tem que casar essa coisa toda na gestão para poder tirar uma maneira de que isso aqui funcione bem, e que a gente tem, qual é a necessidade que hoje em dia, eu acho que não, assim, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, contratava exame, vamos contratar eletrocardiograma. Contrata quanto? Contrata 10. Aí eu falava assim, gente, eu sou sanitarista, sou enfermeira de formação, mas sou sanitarista. Aí eu pensei, mas não é possível, mas quem que vai atender? Qual é a população? Quantos são? Ninguém faz uma conta dessa? Aí agora o pessoal... Já quando vem com uma proposta, diz, olha, eu já levantei, a portaria diz tal coisa, aqui tem tantos habitantes, o percentual da população que precisa ser atendida é isso, a gente tem que contratar X. Isso é um parâmetro inicial, né? Porque isso vai se ajustando com o tempo. Isso aí a gente tem que saber, a tabela SUS, não é tabela SUS, de onde vem o recurso, teve orçamento para esse recurso, foi previsto no ano anterior que ia ter recurso para contratar esse exame, não é fácil contratar as coisas. Porque aí faz o exame e não chegou o dinheiro. E aí como é que paga? Então você tem que pensar nisso tudo, não é só chegar lá na minha sala e falar, olha, contrata aí 10 exames, a gente contrata e depois paga como? Então você tem que ter realmente uma equipe que pensa, quem que vai pensar de onde vem o recurso, quem vai pensar qual a quantidade que o município precisa contratar para determinada faixa etária. De onde vem esse número, né? Qual é a necessidade, se eu tenho próprio, se eu não tenho, se eu tenho que contratar, se vai ser tabela SUS, se não vai, como é que vai ser feito, eu tenho que licitar, eu faço dispensa, não é simples. E você tem que pensar nisso tudo e fazer essa engrenagem funcionar para que isso chegue para o usuário, que está lá na necessidade dele na ponta. Eu já usei algumas vezes a UPA. Minha filha, às vezes, ficou com uma bronquite, um negócio qualquer. A gente foi lá, olhou, sempre fui muito bem atendido. E eu fico lá, vocês devem estar percebendo, pô, esse cara é chato pra caramba, porque ele pergunta tudo. Eu estou lá na UPA com esse olhar inquisidor, vendo como é que funciona o mecanismo. Eu nunca fui para nenhuma necessidade urgente, não teve nada de sala vermelha, nada disso. Por isso eu tive tempo de ficar olhando como as pessoas reagem. A questão do tempo de espera, a questão de quem tem prioridade ali, porque o leigo ele não percebe que ali existe um funil, uma triagem para saber quem vai primeiro, quem espera. Existe algum tipo de trabalho que é feito com o cidadão para ele entender como funciona esse mecanismo e para aceitar isso com mais naturalidade e poder usufruir de forma inteligente do serviço? Então, eu acho que a população tem muita dificuldade. Isso é assim, eu acho que a gente, enquanto secretaria, talvez tivesse que trabalhar um pouco, a gente vem discutindo isso também lá, inclusive até com a própria assessoria de comunicação. Entender a rede não é fácil, né? Como é que entende, como é que eu entro para ser atendido? Então, e a UPA, né? Como é que funcionam as urgências nesse contexto? O que acontece hoje em dia é que a população vai na UPA e não vai no posto de saúde.
As pessoas que perderam o plano de saúde no decorrer dessa crise que o país vem passando, eu, por exemplo, não tenho plano de saúde. Tem uma outra concepção de atendimento, né? Até porque quem vem do plano de saúde, ele não vem daquela ideia de cuidado continuado. A nossa população que a gente atendia antes, né, nesse decorrer todo, que a gente via, era uma população que você, por exemplo, no bairro, você já conhecia mais ou menos aquelas pessoas que tinham maior probabilidade, né, de adoecimento, que frequentavam mais a unidade, e eles entendem que quando ele tem, por exemplo, uma pressão alta, ele não tem que ir para a UPA, ele tem que ir no posto de saúde da rua dele, lá da casa dele, ou a UBS ou o PSF. Lá ele vai ser avaliado pelaquela equipe, onde vai se ver se vai fazer um controle dessa hipertensão, com controle anotando a pressão, se vai fazer uma orientação de dieta, se vai ver se aquilo persiste. Vamos dizer que aí tá, ele tem então uma hipertensão diagnosticada e tratada. Aí ele vai sofrer uma abordagem de uma equipe multiprofissional para adesão ao tratamento, para tomar medicação, para fazer consulta de 6 em 6 meses, que é preconizado para cada tipo de atendimento. É um protocolo, né? Tem um protocolo mínimo que a unidade básica atende. Só que o que acontece hoje em dia? As pessoas não vão na unidade básica porque você pode ser atendido de demanda espontânea, que eu cheguei lá com uma dor ou uma necessidade. Aí eles me classificam o risco, eu sou atendido na mesma hora. Ou então eles vão me agendar para um outro dia, porque aquilo ali não é só ir lá, passar uma consulta médica e pegar uma receita. Eles vão te abordar numa integralidade do teu cuidado. Vão saber como é que você mora, o que você come, se você vai continuar naquela situação ou não. O problema é que a população é emergencista, então ela vai para a UPA. Quer resolver aquele problema. O nosso maior atendimento da UPA é a classificação azul e verde, que é de atenção primária. Que essa pessoa não tinha que estar na UPA, ela tinha que estar lá no posto de saúde. Porque aí ela descongestionaria a UPA. A UPA trabalharia realmente a urgência, que é uma febre alta, que é uma dor aguda, que são coisas que a atenção básica não vai poder resolver ali, porque ela não tem também exames resolutivos ali. A atenção básica também, quando a gente entrou na gestão, ela estava muito desconstruída com medicamento, que também eu acho que deu uma atrapalhada na questão da atenção básica. Porque não adianta também eu ir na atenção primária, passar lá pelo um cuidado, receber uma receita de medicamento e eu não ter o medicamento para dar. Entendi. Então agora, eu posso dizer que de 2019 para cá, que a gente tem a quantidade de medicamento não o ideal, mas em 70% da grade de medicação para atendimento da atenção básica, eu tenho na unidade de saúde. Esse número é preciso? Esse número Você garante esse número? Sim, garanto que tem em torno de 70% da medicação atualmente hoje nas unidades. Que é isso que a população gosta de ter, é uma certeza que vai ser atendida agora. Também a população deveria entender a maneira correta de utilizar as diversas portas de entrada da saúde do nosso município. Talvez valesse a pena a gente investir um pouco nesse tipo de não é educação, nesse tipo de sugestão de utilizar os serviços. E assim, às vezes, eu vou na comunidade, eu vou no posto, quando chamam para uma reunião, eu não fico atrás da minha mesa dizendo que eu não tenho que ir lá, eu acho que eu tenho que ir até para escutar, bem recebida. Sempre. As pessoas reclamam. E eu também não tenho problema. Se eu ver que não está funcionando, eu mesmo digo, não está funcionando, mas a gente vai resolver, porque eu acho que tem que ser também transparente. Claro. Ficar dizendo que funciona tudo a mil maravilha, não, acho que nem se botar lá o bam em questão de gestão, vai resolver 100% dos problemas, não vai, porque de 5 segundos tem um problema diferente. Eu já usei o sistema de saúde dos Estados Unidos fora. Eu não sou cidadão americano, não tinha Social Security Card, não tinha. Utilizei lá com um brasileiro que precisou daquilo. Olha, fiquei sentadinho lá, recebi o cuidado, esperei com toda tranquilidade e tudo funciona. As pessoas precisam acreditar mais no serviço de saúde. Sim, né? Porque você ainda tem aquele estigma, né? Eu sei porque eu vejo, a gente tem um grupo de amigos, tem gente que tem plano, hoje em dia tem gente que não tem. Aí fala, mas eu vou no postinho lá do bairro, eu falo, gente, o postinho do bairro não é postinho faz tempo. Quando eu entrei na prefeitura lá em 85, você podia dizer que era um postinho, porque era uma unidade desse tamaninho, com 2 salas, tinha um consultório. Tinha um consultório para o médico, alguns tinham para o enfermeiro, que já fazia consulta lá naquela época. O dentista, a unidade que eu trabalhava tinha dentista, psicólogo e fono. Então a gente tinha uma equipe mais ampliada. Lá naquele tempo. Já não é um postinho. E chamavam postinho. Hoje em dia que você tem agente de saúde, dentista, ASB, recepção. O que é ASB?
que trabalha com a assistente de saúde bucal, que trabalha junto com o dentista. Higienização. Você tem toda uma proposta diferenciada. Fora a equipe, essa do NASF, que vem por cima, que também trabalha ali junto, e ainda chamam de postinho. Aí falam, mas eu vou... Fala, o pessoal mesmo, mas vai no postinho do bairro? Falei, gente, o postinho do bairro é o acesso para os serviços de saúde. O postinho do bairro colhe sangue de 15 em 15 dias de quem é atendido no posto. Esse exame vai para o posto de volta, a pessoa não precisa nem sair, nem da casa dela. Recebe os resultados? Recebe o resultado ali, colhe preventivo. Se tiver que encaminhar dentro da rede, ele vai ter uma referência contra a referência por dentro do sistema. É que, assim, acho que a gente precisa divulgar mais como é que funciona essa saúde. A ignorância é uma tristeza, né? Eu não tinha a mínima noção que isso era azeitado e funcionava assim. Tem muita gente em casa que vai dizer, ih, olha lá, nada disso funciona. Mas eu duvido que a Fabíola tenha vindo para cá para falar alguma coisa que não pode ser comprovada. E instruindo a quem está em casa uma maneira direta e prática de poder atender todas as suas necessidades. A gente tem algumas unidades que às vezes não tem médico, isso é fato. O médico, ele é um profissional, como é que eu vou dizer? Às vezes ele não quer, o salário também não é essas coisas para ninguém, né? Assim, no serviço público já foi tempo que o salário de um servidor público era um salário ótimo, maravilhoso. Eu perguntava para a pessoa, o que você quer ser no futuro? Funcionário público. Não é, mas assim, então assim, você tem que gostar também de atender o SUS. Aqui, porque isso faz parte também, né? Vou te pedir uma gentileza. A gente vai fazer o primeiro break agora, meia hora já foi. Né? A gente vai tomar uma aguinha e a gente vai continuar a falar sobre saúde. E eu queria saber algumas coisas sobre o Hospital Alcides Carneiro, que é um baita de um hospital. Muita gente reclama, mas parece que a população também tem memória curta. Se lembrar um pouquinho de tempo atrás aí, era um negócio que a gente não podia nem qualificar. Então, isso é um comentário meu particular, né? Quer dizer, se é meu, tem que ser particular. Posso até falar, né? A gente pode falar dos hospitais. Né? Eu vou pedir então o break comercial e a gente volta rapidinho e começando a falar pelo Alcides, depois a gente vai falar sobre o convênio com Santa Teresa, a gente vai falar também sobre a ortopedia que foi colocado nova aí. Novo. Então as coisas estão acontecendo. A gente volta em 1 minuto. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação.
voltando com Abrindo o Jogo, nossa entrevistada de hoje, Santa Fabiola Reck. Tem que ser santo para aguentar esse negócio de saúde, isso é um troço de maluco. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma coisa que também é muito importante na cidade, que é o Hospital Alcides Carneiro. O Alcides, a gente, em função de estar na área de comunicação há muito tempo, a TV tem 18 anos, no iniciozinho, a gente fazia a própria cinegrafia, eu era cinegrafista e tal. Então, muitas vezes eu fui no Alcides, muitas vezes eu percorri as instalações. Outro dia eu fui ao Alcides para encontrar um amigo, não está internado, não está nada, ele fez ali como ponto de encontro e eu acabei entrando no hospital. E olha, levei um susto. É outro hospital. É outro hospital, em todas as condições. Né? Todo mundo reclamava muito. O que a gente pode esperar hoje de atendimento no Alcides Carneiro? Qual é a excelência no atendimento? Ele tem alguma área de referência? Tem. O Hospital Alcides Carneiro é o nosso maior hospital, né? Ele é um hospital público, apesar de ter uma gestão independente, mas ele é um hospital público. O negócio da gestão independente está funcionando? Está funcionando. Assim, eles têm eles conseguem ter uma autonomia de agilizar os processos internos mais rápido do que a gente enquanto faz. A secretária fica ligada nisso 24 horas? A gente tem um conselho gestor que se reúne uma vez por mês, onde tudo que precisa ser aprovado para ampliar ou não passa por esse conselho gestor. O poder público participa ativamente? Participa ativamente. Eu, na verdade, assim, eu tenho servidores de carreira que são membros desse conselho. Eu sou membro convidado. Porque aí eles tocam esse processo todo do hospital e a gente se reúne no dia a dia. E quando eu tenho uma demanda específica, ou implantar ou habilitar algum serviço do hospital, o hospital vai comigo no ministério, né? O Felipe já foi comigo 2 vezes a Brasília, para a gente ir habilitando. Quando a gente pegou o Hospital Alcides Carneiro e o nosso outro hospital, que é o Nelson Aerpe, os serviços não são habilitados. O que é um serviço habilitado? Eu receber um custeio de Brasília. Mas para receber esse custeio de Brasília, você tem regra. Você tem uma portaria que diz o que o hospital tem que ter. Então, quantos funcionários... Daqui a pouco vai ter portaria para o cidadão morrer também. Meu filho, você só pode morrer desse jeito. Primeiro, você vai parar os rins. Depois vai... Que doideira, hein? E aí vem lá dizendo que eu tenho que ter tantos equipamentos, que eu tenho que ter área física, como é que ela tem que funcionar, se tem banheiro, se não tem, se tem ar-condicionado, se não tem. Então, aí você tem que fazer aquela portaria toda, passar no crivo, que a gente chama de checklist. Fotografa tudo, manda. Aí vem o Ministério. Aí o Ministério manda uma equipe técnica, avalia tudo aquilo que a gente está dizendo que foi feito, e aí eles habilitam o serviço. As pessoas vêm de Brasília, vêm, do Estado também. Com prancheta e ticando? Isso, se tem isso, se não tem, se tem todos aqueles itens da portaria foram cumpridos. E aí eles habilitam e a gente passa a receber um custeio, que nem sempre... vou dar um exemplo grosseiro, por exemplo, a maternidade. A gente recebe uma verba de custeio de 260 mil, a maternidade custa quase 800. 260 ano? Não, mês. Mas ela custa 800. Então, o município tem que entrar com a contrapartida. Está nascendo muita gente, então, né? Nasce 200 e poucos por mês. 200 e poucas pessoas. Nascimentos na maternidade. Em torno de 200, 210, por aí. E na cidade inteira? Tem umas... Deve nascer uns 240, 250. Então lá é o porto de chegada da maioria. Porque lá atende os 220, né? As mulheres que são menos, né? Mas os 220 mil habitantes a gente atende na maternidade de lá. Fora os que vêm de fora. Porque como o serviço é bom, que a gente vai falar também. A gente tem ainda aquele que vê que Petrópolis é uma cidade que a coisa funciona, ainda vem aqui, né, para ser atendido. Então a gente tem esse percentual também. Ninguém rouba neném aniversário. Não, tudo controlado lá direitinho. E aí, como a gente implantou a Rede Cegonha na maternidade, credenciou os leitos de UTI infantil. A Rede Cegonha é que trata da questão do pré-natal, do parto e do nascimento. Que aí tem uma regra também. O delivery, na chegada. De tudo que o hospital tem que cumprir, a gente. Aí tem uma linha de cuidado, que é o que a atenção primária faz, o que a atenção secundária tem que fazer, que é a especialidade, né? Por exemplo, uma gestante que tem hipertensão ou uma gestante que tem diabetes, ela tem que ser atendida no outro nível de especialidade que não é aquela da atenção primária. Então, você tem que ter essa rede funcionando. E ali, se ela complica, eu tenho que internar, eu tenho que ter o leito de retaguarda garantido na maternidade para ela internar se ela tiver que ficar em acompanhamento. E os casos especiais, por exemplo, tem mães que têm síndrome alcoólica fetal, por exemplo? Tem.
isso é uma coisa que a gente vem trabalhando agora, uma encrenca, né? Porque aí essa conscientização tem que começar lá no pré-natal. Claro, preventivo. Preventivo. Então ela tem que entender que ela está grávida e que ela não pode mais consumir nem álcool. Nem fumar de preferência, né? E aí depois ela vai, se ela já passou por isso tudo e não teve essa consciência, pode ser que essa criança nasça com alguma alteração. Então a gente agora capacitou a equipe do hospital também. E aí foi a própria, né, coordenadora lá do programa de álcool e droga, capacitou a maternidade, não tem um mês isso, para alertar e a atenção básica para esses sintomas. De que como pode nascer essa criança e como é que eu tenho que trabalhar isso lá na ponta, que é na atenção primária. Se por acaso nascer também, como eu tenho como ajudar, né? E como você vai conduzir isso depois também desse nascimento. Então, assim, além de ter as portarias, você tem as linhas de cuidado que diz como tem que funcionar essa regra, né, que passa esse atendimento, assim, é para gestante, para hipertenso, para diabético, para paciente que tem doença intestinal crônica, tem tudo que você tem, que você pensa em saúde. Tem problema cardíaco, tem que fazer cirurgia, tem toda uma, que a gente chama de uma pactuação integrada pelo Estado e pelos municípios, de uma forma geral, onde são as referências dos atendimentos. Então, tem alguns atendimentos que Petrópolis não faz, eu mando para o Rio. Teve, por exemplo, tinha uns procedimentos que o Santa Teresa agora está habilitado, está fazendo, eu mandava para Itaperuna. Então, assim, você constrói uma rede também interna e externa de atendimento do usuário. As pessoas se ajudando e fazendo que as coisas aconteçam. Aí o município que tem, por exemplo, agora para endometriose, a gente está fazendo uma parceria com o município de Teresópolis, porque ele tem uma equipe lá no hospital, através da Secretaria de Saúde, através de um consórcio que tem na região serrana, que Petrópolis faz parte de uma região de saúde no estado, que é a região serrana, e a gente agora tem um consórcio que contrata os serviços segundo a necessidade dos municípios. É igual você convocar a seleção brasileira, né? Você pega os melhores de cada um. E aí, cada município tem um serviço que ele pode ser ampliado para o município. Então, você vai acabar recebendo pessoas de fora por conta desta pactuação. Então, quando eu recebo, por exemplo, para fazer uma tomografia aqui no município, eu tenho pactuação com os quais municípios, aí tem uma pactuação, eu recebo recurso federal desse município. Esse recurso vem, por exemplo, do município de Areal para Petrópolis, ou de São José para Petrópolis, por essa PPI, para eu poder atender essa pessoa. Então, quando a gente também diz que atende uma porção de pessoas de fora, tem que ver se não é da pactuação integrada. Porque aí tem dinheiro de volta. Porque aí tem dinheiro do município vindo, desses municípios que vem para Petrópolis, para eu pagar. Pelo SUS. Pelo SUS, né? Pelo SUS. Então já é um começo. Já é um começo. O que a gente não tem ainda pactuação exatamente nessas PPIs, que a gente chama, são as urgências. Porque como a urgência é porta aberta, né, eu tenho que atender. Qualquer um que chegar lá vai ser atendido. Tenho que atender. Primeiro que Petrópolis é uma cidade turística. Então, a quantidade de pessoas de fora do município que vem a Petrópolis são pessoas que podem passar mal aqui, né? Possam infartar. E aí eu vou precisar ser atendido numa unidade de urgência. Se eu não tenho plano de saúde, eu vou ter que ir para o SUS, eu vou ter que ir para uma UPA. Então, também tem essa coisa. Então, tudo, você não pode dizer, tudo tem que avaliar. Você tem que ver como é que é esse atendimento. Se ela está na PPI, se ela era um turista, se não era, você tem que ter um estudo, um planejamento dessas ações e pensar que Petrópolis é uma cidade turística, que vai ter gente fora sempre. Fora das estatísticas que são mensuráveis agora, por todas essas portarias, por todas essas maneiras de operar que o próprio Ministério da Saúde ajuda, sugere, né? Na verdade, obriga, sugere, né? A gente pode falar num número que quantifica as pessoas que utilizam o serviço de saúde de Petrópolis não sendo moradores do município, não por emergência, né? Mas que vêm por achar que vai ser bem atendido e vai ser rapidamente atendido na cidade? Isso às vezes, assim, esse dado ele perpassa em torno de 30% desses atendimentos, dependendo da época do ano ou da situação, são pacientes de fora do município, são considerados. Mas esse estudo, ele tem que ser visto dessa forma que eu estou falando. São 30%. Fazendo os descontos. É uma PPI, né? Era uma pactuação que eu tinha do meu município com outro município, aí eu tenho que excluir esse percentual. Para ser preciso. Porque eu já tenho. Então, precisamente mesmo que a gente atende de gente de fora, que eu não tenho nenhuma pactuação, deve ser em torno de 15%. 15% que come dinheiro da nossa saúde aí, na né? verdade, na maioria das vezes, da fonte do Tesouro Municipal, né? Porque tem coisas que a gente atende que nem vem verba de custeio, nem estadual e nem federal, né?
para poder ser atendido. E assim, apesar de tudo isso, o que a gente faz uma avaliação, a gente até vai apresentar na conferência, desses 3 anos que a gente está na gestão, os números só aumentaram. Né? A gente aumentou o número de cirurgia nos hospitais, aumentou o número de atendimento, aumentou o número de especialidade, aumentou o número de equipe de PSF, a gente aumentou 3 equipes. Agora estamos lá com planejamento para aumentar mais 5 equipes de saúde da família aqui no município. Haja dinheiro. Então a cobertura de estratégia de saúde da família vai sair de um patamar de 50% para quase 70%, que é uma meta que o Ministério dá para a gente enquanto atenção básica, tem que chegar em 70% de unidades de atenção básica. Cresce também o percentual que você tem que ter de especialidade. Então, assim, você tem que ter realmente um planejamento para estar trabalhando todos esses atendimentos, né, dentro de um fluxo. Parece que o Ministério da Saúde recebe todos esses dados e fica também com alguém lá preocupado em otimizar, né? Sim. Em tentar fazer com que a Secretaria de Saúde de cada município renda mais, né? Porque ela rende... Isso é até bom para a gente em relação, por exemplo, aos nossos municípios vizinhos. Vamos pegar Magé. Magé não tem UTI, né? Vai ver quantas pessoas moram em Magé. E Magé não tem UTI. Não tem UTI. Eles botam... Deve ser maior que Petrópolis, né? Acho que de população também. Eles colocam, mandam tudo para outras unidades das quais eles contratam, tem pactuação, não sei bem como é que é. Ou eu mando para Petrópolis, né? E aí depois esse paciente entra pela UPA, ele piora, eu tenho que arrumar um leito de UTI, porque eu não tenho para onde devolver ele numa cidade que não tem UTI. Então, o nosso entorno também, às vezes, prejudica um pouco o atendimento que você tem na cidade para você estar atendendo os nossos munícipes, porque você tem que ter um número X de leitos para um determinado número de população disponíveis. E parece que existe até uma política também de se alugar preventivamente leitos de UTI em alguns Sim, acabei hospitais. de fazer uma licitação agora, a gente está concluindo o processo licitatório, a gente licitou mais 20 leitos, porque o município tem 43 e a gente teria que ter em torno de 72. Isso para cumprir... Isso para poder atender 306 mil habitantes. Se eu tirar quem tem plano de saúde, que é mais ou menos em torno de 27% da população, eu teria que ter aí uns 60 e poucos leitos, mais ou menos. É muita então coisa, a gente vai chegar quase perto. E isso é pago mesmo sem utilizar, não é verdade? Para aquele leito ficar lá quietinho? Não, só pago quando eu uso? Entendi. Só. Mas na maioria, o recurso para pagar leito de UTI, o Ministério da Saúde, quando eu tenho esse leito, até em hospital privado, habilitado, que é aquela que eu já falei que é habilitar o serviço lá no Ministério, eu recebo em torno de R$ 470 pelo leito. Um leito de UTI custa para a gente R$ 2.400. É o município que paga a diferença. Então, assim, os 35% que se investe na saúde cobre esse tipo de atendimento. UTI, exames que eu não tenho na tabela SUS, a folha de pagamento. Então, investe 35% e ainda não dá, né? Porque eu acho que se botasse mais, ia gastar mais. O pessoal reclama pra caramba de tudo, né? A gente está agora no fim de ano aí, em que a gente tem o Natal de luz. Fica falando, tá vendo? A saúde cheia de problema. Quote, abre aspas, né? Saúde cheia de problema e o governo gastando dinheiro com luzinha de Natal. Eu tenho como pegar esse dinheiro da luzinha de Natal e enfiar na saúde? Eu tenho como melhorar isso em detrimento de privar o município também de uma receita, porque vem muita gente de fora e tal. O cidadão comum, ele tem razão de falar que teria como mexer com dinheiro de árvore de Natal, de iluminação, para melhorar a saúde? Isso resolve alguma coisa? 2 milhões, 3 milhões, sei lá, se gastou de luzes aí. Igual o prefeito do Rio falando ontem e hoje, eu vi em vários noticiários, dizendo que vai injetar 30 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro. 30 milhões, até para um leigo como eu, é fazer chover numa olhada, é cosquinha, não serve para nada no Rio de Janeiro 30 milhões, né? Em função do tamanho daquela estrutura. Assim, são duas coisas diferentes, né? O dinheiro que investe... Estou falando como petropolitano, sim, que as pessoas nem sabem. Eu estou repetindo o que eu ouço. O dinheiro que investe na questão da iluminação do Natal é um dinheiro que é próprio para isso. Então, de verba carimbada? Uma verba carimbada da iluminação pública. Aí eu também, assim, posso falar meio por alto, porque não é da minha parte, mas é um dinheiro que vem próprio para isso. Qual é a contrapartida disso? É a pessoa que vem de fora, vir no município, gastar no município, que aí gera recurso para a prefeitura, onde ele vai poder me dar mais dinheiro na saúde. Custeia a saúde.
Então, assim, você precisa trazer as pessoas para Petrópolis, uma cidade turística. Se a Quem gente nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu vou ter dinheiro sem investir? Sim, aí você também tem que investir para a cidade tem que estar bonita, tem que estar arrumada para a pessoa vir aqui. A gente investe em turismo. Não, e a saúde tem que Petrópolis é uma funcionar, cidade senão o turista histórica. vem e morre aqui, pronto. Então, aí a gente precisa que o turista venha, que renda imposto no município para que o prefeito possa me dar mais dinheiro, que não seja os 35, 36, 37, não sei. Ou então que você tenha recurso. Então, realmente, os investimentos não podem ser todos focados na saúde, porque a prefeitura não tem só saúde, né? Tem educação, segurança, tem as outras pastas também, desenvolvimento econômico. Parece que a educação é uma meio pasta ambiente, grande também, né? tem também não é, a gente não pode cuidar só de saúde. É claro que a saúde, a educação e a segurança são as principais problemas que a população normalmente pontua quando você vai saber o que a população necessita, né? Mas se não tiver as outras pastas funcionando também, como é que você faz a cidade crescer, gerar emprego e fazer com que as pessoas façam faculdade e fiquem aqui? Porque também não fica, vai tudo embora. A gente vê médico. Médico se forma na faculdade, raríssimos ficam em Petrópolis, a maioria vai embora. Verdade. Fora os que vêm fazer faculdade e não são daqui. Então, assim, a gente tem dificuldade também em algumas situações, porque a própria cidade, ela tem que ser uma cidade acolhedora, que você se forme, que tenha emprego para os filhos da gente, para eles não precisarem ir embora da cidade. Muito melhor, né? E ficam perto da família e a cidade cresce. Se a cidade não crescer, não tem dinheiro para pagar nada, né? Só saúde não tem educação, não tem segurança, não tem nada. Então, é um conjunto de atividades que faça com que a prefeitura receba imposto, que ela possa aplicar o imposto que ela recebe nas pastas principais que ela tem para poder atender né? a população, né? São serviços da contrapartida do imposto. E do estado do Rio, né, do município do Rio, realmente aquela pasta que é igual a minha, da secretária do Rio, aquela deve ser problema mesmo, porque eu acho que ela nem dorme, porque todo dia ela é notícia no jornal. E assim, você tem que ter uma gestão muito bem para você também aplicar o recurso que você recebe. De maneira própria. O recurso é finito, né? A prefeitura faz um orçamento e aquele orçamento, se você não aumenta a arrecadação, você não tem como aumentar aquele orçamento no decorrer do ano seguinte. Porque o dinheiro vem de algum lugar. Então, o dinheiro vem... Então, por exemplo, vai destinar, sei lá, para a gente, no orçamento é 100 e poucos milhões ano. Eu tenho que saber aplicar aquele recurso da melhor maneira possível para que não falte insumo, que não falte salário, que não falte os contratos que eu contrato, que não são de tabela SUS, que eu tenho que pagar o prestador. Não posso contratar as pessoas e também não pagar. São 118 milhões ano? 143, 143. eu acho que significa que vai dar alguma coisa em torno de 12 vezes 12, 144, vai dar 12 milhões mês, não mais é ou isso? menos, Mais ou pra menos gente, isso. de recurso próprio, né? Porque eu tenho uma outra fonte que eu recebo estadual e federal. Dá em torno de 390 milhões ano. É muito dinheiro, mas mesmo assim, se não tiver uma gestão O dinheiro não dá. azeitada, não dá. Não, porque você tem que pagar o que você contrata, né? Eu tenho o Santa Teresa contratado, o Hospital Clínico de Correias. O Santa Teresa parece que nem estava fornecendo mais serviços para o governo. No início do governo, a gente teve que fazer uma pactuação ali para poder estar pagando, né, uma dívida que a gente encontrou. Tem o Hospital Clínico de Correias, o SOC, né, que é o Sanatório Oswaldo Cruz, tem o Santa Mônica, então são todos... A prefeitura transaciona com todo mundo? Com todo mundo. Algumas coisas eu recebo verba do Estado, também que na contrapartida, recebo um pouco de verba federal nessa contrapartida e um pouco da própria prefeitura, que eu também tenho que contratar serviços que eu não tenho habilitado pelo SUS. Então, assim, é uma engrenagem. Né? Não é simplesmente, não tem vaga num leito de UTI. É igual, mal comparando, lembrando a música dos Titãs, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Ninguém espera. E a população não pode esperar. Não pode esperar. Então você tem que, né, por exemplo, está internado um paciente, precisa de um exame que eu não tenho no município. Eu tenho que dar um jeito em 5 horas de arrumar ambulância para levar o exame para fazer. Se eu não tenho contrato dessa pactuação, que eu tenho tabela SUS, eu preciso contratar particular, tenho que fazer uma dispensa, tenho que passar lá pela parte de compras da prefeitura, tem que liberar o recurso para poder mandar o paciente. Muita gente que sabe que a gente está dentro de emissora de televisão e tem programa, entrevista, não sei o quê, eles ficam sempre perguntando: como é que eu posso agilizar a minha vida? Aí puxa um papel. Aí lá vem um papel, um protocolo lá.
eu fiz esse protocolo, estou há, sei lá, 6 meses esperando um exame, aí puxa uma liminar da justiça. Aqui tem uma liminar, mas mesmo assim não funcionou. Como é que isso passa na cabeça da secretária que tem, além desses problemas todos de gestão, eu acho que a judicialização, ela é validíssima, mas eu acho que tem que ter um limite também, porque senão... Hoje em dia a gente passa mais tempo respondendo o judiciário das demandas diversas. E tira o talento da secretária e resolver o problema... Porque eu tenho que ficar apagando incêndio lá toda hora. É claro que isso é um reflexo também do processo de trabalho interno da Secretaria de Saúde, né, um aumento. Eu acho que aqui em Petrópolis a gente tem uma excelência de saúde, tanto privada quanto pública. Fala de coração, usando o seu crivo pessoal. Que todo mundo devia botar a mão para o céu de morar em Petrópolis e ter a saúde que tem, porque sai daqui para fora é pior ainda. Normalmente, a judicialização a gente atende no prazo que vem do judicial, e a gente tem outra situação, às vezes, com esses protocolos, que eu acho que a população devia entender. Se eu fui numa unidade de atenção básica, aí me deram lá um exame de ultrassonografia para ser feito, e eu passei lá, sei lá, um telefone que depois mudou meu telefone, porque isso é muito. Se a gente pegar o trabalho que a gente faz na gestão das filas de uma maneira geral, a gente tem ali o usuário que o telefone mudou, não avisou na unidade. Então, aí a central liga 3, 4 vezes, não entrou em contato, não atenderam, ele tira da fila. Tá, e vamos adicionar mais uma coisinha. Qual é o percentual de pessoas que marcam exames e não comparecem? 30%. Então, isso é outro problema. Porque aí, como ele não vai, ele ocupa aquela vaga, e aí eu poderia estar botando alguém que talvez tivesse a disponibilidade de ir. Isso é igual passar trote para corpo de bombeiro. E aí você fica, ainda tem isso tudo, mas a gente está estudando de talvez ter um aplicativo. A gente tem um aplicativo de acompanhamento já. Você entra lá, coloca aquele protocolo daquele papelzinho amarelo e você sabe se você foi chamado, se deu uma pendência no teu encaminhamento, porque às vezes o médico não preenche a ficha de referência contra a referência adequadamente. Bota lá hipertensão. Aí não dá o feedback correto também. Porque aí, como é que o médico que está lá na central vai dizer que aquela hipertensão, botou lá hipertensão, se aquilo é grave, não é, se já tomou algum tipo de remédio, se já fez algum tipo de exame, se aquele tomou remédio por 6 meses e aquela pressão não baixou, bota lá hipertensão. Então esse paciente, dentro da nossa classificação do protocolo, ele vai entrar como P3. P3 vai ser chamado daqui a 2 anos. Por conta da prioridade da fila. Entendi. Então, a gente tem, além do preenchimento das fichas de referência, quando a referência pelos profissionais tem que ser adequadamente preenchida para não pendenciar. E o certo eu recebi um protocolo de encaminhamento para fora da unidade que eu fui atendida. Se até 3 meses não me chamarem, eu tenho que voltar na unidade e perguntar o que aconteceu, porque eu não fui chamado. E não... aí começa aquela coisa, né? Ninguém me ligou, ninguém fez nada, aí começa a reclamar. Mas ele voltou lá para perguntar por que ele foi... Também não foi chamado. Aí vão dizer, não, olha, aí ela vai entrar no sistema, tem um sistema, e vai dizer, olha, ligaram para sua casa 3 vezes. O número é esse? O número é esse? Ah, não, o número não é mais esse. Aí ele vai dizer, eu estou na fila há 1 ano, mas na verdade eu troquei meu telefone, eu, sei lá, mudei você tem que ter o bom senso de tirar e não retificar avisei, o número, né? O agente de saúde, às vezes, também não foi lá avisar, porque o posto também não disse que tinha uma pendência. Então, assim, tem processo de trabalho com problema. Tem também, claro que tem. Isso a gente está tentando aprimorar cada vez mais. Eu entendo também que a preocupação é grande. Mas o usuário também tem que tomar conta dele. Não pode botar tudo na conta do Estado. Não, e ele acha que ele é o único. Na realidade, não é. São 220 mil pessoas. Ele tem que ter um pouco também de consideração com o seu colega cidadão, né? Porque se ele cria esse tipo de morosidade em função de uma informação errada, ele não está criando só para ele está pisando no freio daquela fila ali. O próximo também vai ficar esperando aquela situação ser resolvida. A gente tem gargalo no município, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer, tem gargalo mesmo. A gente tem pouco profissional em neurologia, teria que ter pelo menos mais 2. Mas não é não querer contratar, é achar o profissional que queira trabalhar no SUS, porque às vezes não é por conta do salário, às vezes não é por conta do salário, é porque realmente não quer trabalhar. O paciente do SUS é um paciente mais difícil, ele tem pouca adesão a tratamento, ele não volta para consulta, ele marca exame e não vai. Então tem essa situação também do autocuidado, de eu ser responsável também pela minha saúde. Não pode ser só o profissional de saúde responsável pela sua saúde. Você também tem. O próprio médico também sentir que o que ele está fazendo não está funcionando, né? E aí também é um conjunto, se você for analisar, é um conjunto de situações diferentes. Não deu seguimento, né? Não deu seguimento, também tem isso.
E aí fica esse problema da fila. Mas o que a gente orienta é isso. Me inseriram numa fila de consulta de especialidade ou de exame. Deu 3 meses, não me telefonaram, volta lá na unidade que pediu e pergunta, dá para você olhar aí por que não me chamaram? A pessoa que está lá na unidade vai ligar na central, porque tem um fluxo para isso, e vai ver se teve uma pendência. O telefone funciona? Posso ligar? Funciona bacana? Funciona, Tudo direitinho, funciona atendimento posto, bom? porque a gente tem um link. As unidades é que ligam direto, porque Sim. a central não fala com ninguém, né? Liga para essa central e ela orienta. O pessoal do atendimento atende lá, orienta. A central está lá o aguardando, posto, né? Ser acionada. Ele faz a contrapartida, ele liga avisando qual é. Acho que é até bom falar nisso. Como é que a central marca, por exemplo, para uma clínica de fisioterapia? Essa clínica é que liga para o paciente chamando ele, porque o controle das vagas é do prestador. Então, quem é o contrato. É dele, né, e aí o prestador tem que chamar. Então, o que a gente faz na secretaria? Monitorar se esse prestador está chamando a quantidade de pacientes que ele foi pactuado, que ele tem que chamar por mês. Naquele tempo. Naquele tempo, é isso que a gente faz. Então, por exemplo, às vezes tem exame que fica muito tempo na fila, quando a gente vai ver, o prestador também não chamou, aí você tem que cutucar o prestador. Então, assim, é um conjunto, não é só dizer, não tem o exame. Tem muitas coisas que acontecem para dizer que não tem o exame. E não é achar um culpado. E não tem culpado, é uma acontecer. rede. Tem que fazer acontecer, exatamente. Secretária, o nosso tempo já se esvaiu aqui. E isso que a gente nem falou de vigilância sanitária, de saúde mental. Mas eu ia sugerir o seguinte, a parte de saúde mental e vigilância sanitária, que é E outra coisa que eu queria falar também sobre vacina, a gente podia, por favor, remarcar, assim que der a próxima brechinha na sua agenda, gostaria muito de falar, porque eu aprendi um bocado, eu espero que quem está em casa também tenha tido o interesse de também saber como funciona, que é até para a sua própria maneira de proceder, se precisar de um serviço do município, saber a porta de entrada correta para aquela necessidade. E aí, assim, a Secretaria de Saúde tem uma ouvidoria, que eu acho que é importante a gente falar. Tem um número? Tem um número, vou falar o número, é 2233-8888. 2233-8888. Fica uma funcionária que trabalha de 8 às 17 horas, ela recebe toda a demanda. Elogio, crítica, reclamação. Falando em horário, a gente pode até... Vamos gastar mais um tempinho aqui, que vai ser muito bem utilizado. A questão da prorrogação do horário nas UPAs em função do horário dos pacientes que trabalham até uma determinada... na verdade, não é na UPA, é nas unidades de atenção básica. Então, a gente tem praticamente todas as nossas UBS trabalham até as 20 horas, porque aí a gente é um horário estendido, né? A gente acabou de abrir Itaipava, que está também trabalhando até as 8 da noite, então é um outro horário diferenciado. E a gente tem 2 equipes que foram habilitadas num programa do Ministério chamado Saúde na Hora, que é a unidade do PSF do Alto da Serra e o da Posse, que são unidades que têm mais de 3 equipes. Elas funcionam em horário estendido todos os dias também, claro que a população é cadastrada. E ela também trabalha sábado, que é para melhorar esse acesso. Bacana. E as outras unidades de PSF, a gente também combina com a equipe, de vez em quando elas abrem um sábado, uma vez por mês, ou faz um horário estendido, justamente para a gente também fazer o atendimento da população que trabalha de 8 às 5. Tem muita gente que vai dizer, inclusive, que a gente falou de um município que não é Petrópolis, porque está tudo funcionando tão bem, né? Mas a gente podia incentivar as pessoas a terem certeza disso tudo que a gente falou, né? Sim. Se cientifiquem do funcionamento, utilizem os serviços. Entrem pela porta correta de atendimento, para não haver demora. Vai estar mais garantido, vai ser mais rápido, vai estar dentro da rede, vai estar tendo assistência, vai ganhar remédio. E cobrem, por favor, né? Cobrem, por favor. Se for feito tudo da maneira correta e não funcionar, beleza, vai funcionar. Claro que às vezes tem como em todas uma as perda ou atividades. outra, não vai ter 100% de estar funcionando. Mas eu acho que, assim, tem um problema, procura a unidade que foi atendida e pergunta, olha, não estão me chamando, já tem, sei lá, 6 meses. Aconteceu alguma coisa? Dá para você olhar o que aconteceu com a minha solicitação? O profissional que está da unidade, ele vai entrar no sistema. Guarde um protocolo, vai orientar, né? Tem um código do protocolo para ser feito, tem um aplicativo no celular, que é SUS Petrópolis, que você acompanha aquele papelzinho amarelo ali dentro do aplicativo. Outra coisa que você falou que eu acho que vale a pena a gente falar também da questão das vacinas. A gente está com 2 vacinas em falta, mas não é o município, porque não sou eu que compro vacina. Quem compra vacina é o Ministério, e a gente recebeu um lote de 1000 vacinas Penta,
que é aquela vacina que é para menor de 1 ano. Penta atinge 5 doenças, É. né? Eu não sei mais todas de cabeça, não, porque eu não estou mais na ponta. Mas está certo. Mas é difteria, tétano, Sarampo, não, sarampo coqueluche, triviral, não. essa tem. Eu também não Difteria, sei. tem, eu não me lembro muito direito. Mas assim, essa vacina, ela teve em falta durante uns 3 meses, veio um lote de 1.000 vacinas, a gente já usou tudo. E agora acabou de novo, essa semana foi buscar no Rio de Janeiro, que é onde a gente pega as vacinas, e o Ministério não mandou ainda. Então a gente tem de novo no município falta de DPT, que é difteria, tétano e coqueluche, e a penta, que está em falta, que também é difteria, tétano, e tem lá mais 2 ou 3 vacinas. É isso. Você, quando chega em casa no final do expediente, consegue relaxar, dormir tranquila? sem Até umas problema? 11 horas eu ainda fico trabalhando, né? Porque as unidades Fala com um, fala funcionam com o 24 horas e às vezes tem algumas demandas à noite. Mas, assim, na medida do possível, eu gosto muito do que eu faço. Agora, eu ia dar uma sugestão. Isso que é bom. Eu ia dar uma sugestão. Eu, nessa horinha da gente, 1h10 quase, eu percebi mais ou menos o seu perfil de trabalho. Por favor, findo a sua experiência à frente da Secretaria de Saúde, escreva um livro, por favor, que ele vai ser muito vendido e pode ser exportado para outros municípios, porque a experiência é maravilhosa. Aqui dá certo. É maravilhosa e as coisas estão funcionando dentro da possibilidade. E ninguém é milagreiro, Sim. As pessoas fazem uma gestão talentosa com o que se tem na mão. Eu quero ver fazer as coisas com esse dinheiro que está aí. Se a Fazer gente fosse mais, lá, para melhorar, né? tivesse recurso conforme a necessidade, a gente não tinha problema. Exatamente. É isso aí. Obrigado. Obrigada também por dar a oportunidade de a gente poder falar Agradeço da muito de secretaria. poder também perguntar e ter respostas objetivas, e é isso que o pessoal em casa Que bom. deve ter gostado muito. Pessoal, vejam as reprises, utilizem esse conhecimento, a maneira de utilizar também o Serviço Único de Saúde na cidade de Petrópolis. Entrem pela porta correta, cobrem eficiência, porque o município tem essa preocupação de atender cada vez melhor os seus munícipes. Vejam as reprises, queiram-me bem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.